E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer print usando o computador, né? A gente sabe que hoje nos smartphones tem alguns recursos bem bacanas que você faz print, né? Ele salva em foto e você pode também usar recursos para recortar, para colocar marcações de texto colorido, né? Ou até mesmo alguns rabiscos com algumas canetas específicas. E eu queria dizer que hoje dá para fazer também isso, tudo que tem no celular, no teu próprio computador. Então vamos lá ver como é que funciona? A primeira coisa a se fazer é localizar a tecla Print Screen no seu teclado. Na ocasião, se você estiver utilizando um teclado tradicional de computador de mesa, essa tecla Print Screen pode estar localizada vizinho à tecla F12 ou acima da tecla Insert. Se você estiver utilizando notebook, precisa localizar, que alguns modelos vão variar de acordo com a marca, tá bom? Normalmente essa tecla Print Screen ela está atrelada ou junta com outra tecla, né? Dependendo da sua disposição do teclado, mas qualquer coisa é só verificar que todo teclado, ou seja ele computador ou notebook, vai ter essa tecla. Então olha só, localizando a sua tecla, você monta o seu cenário, a sua tela, né? Onde você quer bater o print. Nesse caso eu vou bater o print da própria tela do computador, essa que nós estamos visualizando agora. Vou apertar o botão. Inicialmente você vai perceber que não dá para identificar se foi feito o print, né? Assim como os celulares ou os tablets. Normalmente nos tablets ou nos celulares, assim que você faz o print, ele salva como imagem, para você poder editar ou fazer algum recorte. No caso do computador, para o Windows, ao apertar a tecla print, você precisa utilizar um outro programa para poder jogar esse print no sistema, tá? Na verdade, esse jogar é através do recurso copiar e colar. Quando eu aperto o print, ele automaticamente copiou essa imagem, né? Esse print da tela. E aí, no caso, quais são os programas que você pode utilizar para colar esse print, né? Normalmente a gente utiliza o Paint, certo? E quando você abrir o programa após apertar a tecla Print Screen, você pode usar o atalho Ctrl V, no caso, né? Para quem tiver com dúvida de atalho, eu vou deixar um card aqui para você revisar, né, os atalhos de copiar, colar e recortar. Então, pode apertar o Ctrl V para poder aparecer a imagem, tá? Você pode também clicar no botão colar nessa pastazinha, nessa prancheta, né? E aí depois você clica no menu arquivo, salvar e salva como imagem. Outro programa que é possível colocar é o próprio Microsoft Word, né? Então, utilize o botão colar com a prancheta, como havia falado, ou apertando o atalho Ctrl V. Então, a imagem também aparece. Tem mais um programa que ele pode trazer o print também, né? Só que às vezes, dependendo da situação, quando você coloca o print, no caso que é o WordPad, né? Ele mostra uma imagem um pouco diferente do print que você fez, né? Por exemplo, vou apertar aqui Ctrl V e às vezes a resolução da foto, né, do print, ela não fica tão legal nesse WordPad, tá? Mas eu testei na impressão e saiu direitinho. Eu só não sei dizer agora o porquê que ele nunca fica com a imagem original nesse programa, tá bom? Então vamos seguir. Vou minimizar de novo. Então, como vocês puderam ver, né, é só apertar o print, jogar no programa e aí colar. Aí pessoal, outra maneira de você utilizar essa ferramenta, né, esse recurso de print, não necessariamente com essa tecla que eu acabei de mostrar, né? Vou te mostrar agora quais são os programas ou aplicativos que o Windows, né, oferece para você fazer esses prints. Então, a primeira alternativa, você vem aqui na barra de pesquisa, né, e digita a palavra captura, tá? Ou só a palavra, as 3 letras cap, né? E aí ele vai te mostrar a primeira ferramenta, que no caso é a ferramenta de captura, tá bom? E também tem outra, captura e esboço. Vamos começar por essa daqui. Eu vou clicar e agora ele te traz uma janela, né, com alguns botões, e eu preciso destacar para vocês algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, se você clicar no botão novo, ele vai realizar o print de acordo com o modo que tiver alterado, né? Você também pode fazer algum tipo de tempo para bater o print de 1 até 5 segundos. Tem a opção de cancelar e tem mais opções para você fazer algumas outras alterações. Então o que interessa para a gente nesse momento é saber quais são os modos dessa ferramenta de captura. Por exemplo, vou clicar e aqui eu tenho recorte de formato livre, certo? Ou seja, eu faço o recorte que desejar com o movimento do mouse, tá? Tem a captura retangular, onde ele faz prints
em formatos retangulares, né, ou quadrados também. Tem a captura de janela, por exemplo, se eu tiver uma janela aberta, ao clicar nessa opção, ele faz a captura adequada da janela que está selecionada, né? E tem um recorte de tela cheia, como se fosse fazer o print com a tecla, né? Então olha só, eu vou deixar marcado aqui, ou vou só clicar na opção recorte formato livre, né? Vamos para a primeira. Então quando eu clicar, a tela ela vai ficar branca, né? Essa janela do programa ela pode estar te atrapalhando em alguma coisa se você move para o lado, né? Aí você pode fazer o recorte de forma livre, tá? Então, ó, com o mouse você desenha o que você vai de fato recortar, né? Ou seja, printou com um recorte. Quando eu soltar o botão do mouse, ele vai abrir uma janela para mostrar o resultado do teu recorte. Vou soltar. Pronto. Agora o programa ele traz o teu recorte, tá? De forma livre. E aí o que é que você faz a partir de agora? Você pode salvar no seu dispositivo, no caso o computador, né? Você pode copiar e jogar também nos outros programas, tá? Usando o recurso de copiar e colar. Vamos testar agora aqui um outro formato, tá? Vou clicar na setinha de novo e vou utilizar a opção captura retangular. Quando eu clicar, aí agora eu desenho, perdão, faltou clicar na opção novo. Mudei o modo, né? Clicar na opção novo. Clicou na opção novo, a tela vai ficar meio branca, tá? Um pouco mais clarinha. E agora esse novo modo retangular, ele faz recortes retangulares, tá? Pode ser quadrado, pode ser retangular, enfim. Eu costumo muito utilizar isso daqui para poder criar o material dos alunos, tá bom? Então quando eu soltar, e aí ele me traz o recorte que eu fiz. Da mesma forma, você pode salvar, pode copiar. Por exemplo, eu vou clicar aqui no copiar para aproveitar e jogar lá no outro programa, né? No caso do Word. Vou clicar aqui, vou teclar um Enter para ir para baixo, vou apertar Ctrl V para colar. E aí ele traz também o recorte que você fez. Ok? Deixa eu minimizar agora. E assim, outro recurso interessante é que você também pode usar a opção captura da janela, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abrir o Paint, né? Vou deixar ele minimizado, tá bom? Vou aqui apagar, vou criar um novo arquivo, enfim, não vou salvar. O arquivo está em branco, tá? Então, nesse caso aqui eu vou usar a opção novo, captura de janela, eu vou clicar e agora eu tenho que clicar em qualquer parte da janela para poder fazer a captura. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em cima. Quando eu fizer isso, clicar na opção novo, né? Perdão, acabei esquecendo de clicar na imagem de novo, tá? Então só para recapitular, para não confundir vocês, escolhe a opção captura de janela, na opção novo, né? Aí eu dou um clique na janela, ele vai bater a foto ou o print do programa da janela que eu selecionei, tá bom? Então pessoal, essa ferramenta normalmente é a que eu mais utilizo para poder fazer os prints do computador, né? Até mesmo para você que está querendo fazer algum tutorial, é bastante interessante também, tá bom? Vamos testar agora aqui a outra opção que eu havia mostrado para vocês no comecinho. Então vamos lá, vem aqui na parte de pesquisa, digita cap, né, de captura, e essa segunda ferramenta ela tem alguns botões mais intuitivos, tá? Então eu vou clicar. Quando eu clico, ele vai me mostrar o seguinte: pressione a tecla do logotipo do Windows mais Shift mais S para capturar o que estiver na sua tela, né, sem iniciar a captura de esboço. Então olha só, ao clicar no programa, ele te mostra a mensagem que eu acabei de falar, né? E aqui você tem um botão novo, tá? E uma setinha para poder configurar essa questão do tempo, ou seja, capturar agora, 3 segundos e 10 segundos de atraso, diferente do outro programa. Então, se você clicar no botão novo, ele vai te trazer uma tela nessa parte superior com 4 opções e o botão de X para fechar. E essas opções são o recorte retangular, onde você desenha, né, o retângulo, recorte de forma livre, onde você faz a forma livre do recorte. Tem também o recorte de janela, você clica e clica na janela que vai ser ativada, e o modo captura de tela cheia, tá? No modo captura de tela cheia, ele já faz a captura automaticamente. De toda forma, seja qual for os botões que você for utilizar, no caso, voltando aqui mais uma vez, qual desses botões você for utilizar, ele vai te mostrar a captura final, tá bom? Vou voltar para esse daqui, né? Captura na tela. E aí, esse aplicativo, ele traz alguns recursos também
que o outro também traz, tá? Só que aqui tem mais detalhes. Então, por exemplo, você fez a sua captura se for um texto, né, uma imagem, independente qual for, você pode também adicionar algumas marcações de canetas. Por exemplo, essa primeira opção, né, você pode escolher o tipo de cor, tá, e aumentar também a espessura do traço, né. Então eu utilizo bastante para poder colocar algumas observações extras. Por exemplo, digamos que eu quero chamar a atenção do aluno para esse botão, então eu desenho aqui, faço a observação, posso também fazer círculos, né, para marcar. Tá bom? Da mesma forma eu tenho aqui a opção do lápis, né? Que ele fica um pouco mais espesso, né? Mais utilizado como se fosse um sombreado. Então eu posso também destacar dessa mesma forma, né? Escolho a cor, né? Eu posso mudar também a espessura e eu faço algumas observações se for o caso, né? Como se fosse lápis de cor nessa opção aqui. Essa outra que eu utilizo, que é o marcador de texto, né? Uso muito para poder destacar alguma palavra ou frase, dependendo do print, né, no caso. E ele traz essas cores no estilo neon para poder facilitar, né, o destaque, tá bom? Então, por exemplo, marco essa opção, escolho a espessura e eu posso da mesma forma fazer as marcações que são necessárias, tá bom? Então, além do print, temos as ferramentas para poder fazer destaques, né? Também temos aqui um de recorte, que eu faço o recorte depois de ter feito o print. Vou confirmar aqui no OK, na setinha, né? Também posso ver a ferramenta da régua para ter as medidas adequadas ao meu print, né? Também posso da mesma forma, deixa eu desativar aqui a régua, usar a ferramenta borracha para poder apagar as opções, né? Que eu fiz no caso, né? Vou clicando, ativar a ferramenta borracha e aí eu posso tirar todos os objetos. Depois que você fizer todas as marcações, recortes e outras anotações, aí sim você clica na opção do copiar para colar em outro programa ou clica na opção do disquete para poder salvar. Pois bem, essas foram as dicas para poder ajudar vocês nessa questão de fazer prints usando o computador. Normalmente o pessoal sabe que tem a tecla print, mas às vezes não sabe como que funciona, né? E vocês puderam ver que é bem simples. Mostrei usando o teclado, usando alguns programas com o recurso de copiar e colar e também as ferramentas específicas para poder fazer edição de print, tá? Então, para você que é aluno, aluna, que está fazendo pesquisa acadêmica, trabalho escolar, professor ou professora que também precisa registrar e editar os prints de alguns tutoriais que foram fazendo para suas aulas, né? Então a dica vale para todo mundo e eu espero estar ajudando vocês também da mesma forma e a gente se encontra num próximo vídeo. Obrigado pelo assistir o vídeo e até mais.